Pere. Catia. Ô, seus caralho, bora que vai começar a confraria. Atenção! As opiniões expressas neste podcast são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo necessariamente a opinião institucional dos velhos confrades. Portanto, se você é contra, morda o cotovelo, lamba a sobrancelha, faça cocô de bruços, ou melhor, mostre o seu ponto de vista nos comentários. Se você está escutando, a partir daqui é por sua conta e risco. E, no mínimo, esperamos que nos ache melhor que qualquer adaptação da Netflix. Dito isto, não dê uma de Enzo Floco de Neve. Seja muito bem-vindo e espero que tenha um ótimo programa. O Confraria vai começar. Salve confradeiros, belezinha? Aqui quem fala é o Cris, vacinado e dolorido, e conto com a presença do meu amigo Veste, que não sei se tá vacinado, mas pelo menos é limpinho. E nós somos os Velhos Confrades. E é claro, com você aí do outro lado, formando a Confraria! E aí, seu Veste, como você tá? Opa, cara, vamos indo, né, cara? Você fala de vacinado também, querendo ou não, eu tô vacinado. Querendo ou não, não, Vacinei... né? Querendo ou não, não. Querendo, É que eu não né? sei Vamos porque lá. eu não fui contigo, né? Querendo, eu tô vacinado também, mas eu vacinei somente a da gripe, agora. Cara, e não sei porquê, cara, a galera fala de ficar com o braço dolorido, tu mesmo comentou, mas eu não... Então, assim... O meu dolorido não foi bem o dolorido, foi o meu braço pesado, Não, então... tá ligado? Sim. Então, a minha, no braço esquerdo foi o braço da Covid e o braço direito da gripe, né? O da gripe, tranquilo, tô sentindo nada. Mas o da esquerda, que é o da Covid, eu tô sentindo como se eu tivesse tomado um raspa-coco no braço, era aqueles cascudo que tu levanta o dedo do meio assim. Tum. Um croquezinho? É, um croque. Tomei um croque no braço, sabe? Hoje eu fiz um gelinho nele e melhorou. E o pior é que tu aperta, assim, fica aquela sensação de duro no lugar, né? É, parece músculo. que tá meio que... a musculatura tá meio rígida ali naquele lugar, né? Mas a da Covid eu pretendo tomar logo, porque tu mesmo comentou que agora é uma por ano, né? A mulher Como- ela falou que vai ser uma por ano. Vai ser uma por Então, ano. esse ano ainda eu preciso tomar a minha, então logo menos eu tô indo lá. Então, eu ia te perguntar assim como foi tua semana e tal, mas eu, em vez de fazer isso, eu vou falar da minha. Do meu final de semana agora, eu fui na Liberdade, né? Porque eu amo aquele lugar. E aí, vou falar dos meus espólios de guerra, que eu trouxe de lá. Cara... Eu vi lá, pô, carrinho de compra veio o que veio, hein? Pior que não, cara. Pior que não, ó. Vou te falar uma coisa, cara. A Liberdade é uma coisa assim... Eu amo estar lá, mas eu não sei se a graça já passou porque nós crescemos ou se a gente tá muito acostumado. Mas eu tenho a impressão de que os produtos baixaram de qualidade e os preços aumentaram porque é a Liberdade, entendeu? É que a Liberdade hoje, pra falar a verdade, ela deixou de ser... Antigamente, né, na época que nós éramos mais jovens, né, a gente ia pra lá porque a Liberdade meio que era o centro, lógico, oriental de São Paulo, mas ele tinha mais cara de um fluxo nerd, uma parada mais geek e tal. Sim. Hoje ele ganhou muito mais notoriedade de uma forma mais turística. Sim. E aumentou tanto o leque que hoje, se você for lá, por exemplo, no final de semana ali na praça, por exemplo, tem muito... Cara, tipo, Não dá pra tem andar. tem 4 vezes a quantidade de pessoas que tinha antigamente. É bom? É, porque você tem o lugar fomentando. Mas pra gente que gostava do valor legal, de chegar ali às vezes entre amigos e comer alguma coisa diferente, trocar uma ideia, pô, isso perdeu, cara. Perdeu o encanto, porque tá tudo caro, Cara, né? parece uma 25, só que japonesa, tá ligado? Sim. Tá, virou meio várzea o negócio, tá meio assim, várzea. isso, cara. Ó, e tá tão vazio, eu já vou fazer uma reclamação aqui, ó. Fica a denúncia aí, hein? Olha a denúncia aqui! Teve um cara lá que teve o carro chutado no meio da rua e o cara desceu e foi encarar quem chutou, tá ligado?
Do lado tinha um moleque vestido de Tanjiro, do Demon Slayer. Pô, naquela hora, o que eu esperava? Que esse moleque do Tanjiro fizesse a respiração do sol e desse um golpe no cara. E não deu. Ele ficou só de lado, acuado, olhando. Não fez nada? Não fez nada, não sacou nem a espada, cara. Nem tirou a irmã, a Nezuko, da caixa. Pô, que herói é esse, cara? Que cosplay é esse, cara? Pô, nem o poder do protagonismo ele usou, cara? Mas eu achei que tava esquisito, porque ele tava com umas orelhinhas de gatinho. E o Tanjiro não tem orelhinha de gatinho. Então eu acho que aquele Tanjiro ali era meio falso. Você acha? É. Talvez com a orelha de gatinho entrega muito, né, cara? Pode ser. Mas vamos falar das coisas que eu trouxe, dos meus espólios, vamos lá. Primeira coisa, assim, uma coisa que eu tava procurando há muitos meses, que foram 2 números do mangá do One Piece, que estavam faltando na minha coleção. Agora só tá faltando um número dos antigos. Isso foi maravilhoso. Comprei 2 garrafas de Calpis, porque eu consegui uma promoção lá, cara, que todo lugar tava R$15 a garrafinha de Calpis. Eu paguei 9. Pagou barato, hein? Sim, devia estar perto do vencimento, não sei qual é que é. Ou foi o lote que foi barato. E mas mesmo assim, já tá valendo. Comprei um refrigerante do Pokémon, latinha azul com Horsia, né, que o pessoal falava quando era pequeno. Sabor sal marinho com queijo. E é bom isso? Não sei, vou experimentar e eu vou comentar se é bom ou não. Porque a lata é mó bonitinha, né, Todas as latas, cara. Eu vi água do Dragon Ball lá, muito caro, cara. Sério? Sério, tinha água do Dragon Ball. Refrigerante do Dragon Ball é caro. Os outros do Pokémon também são caros. Mas esse eu até que paguei um preço razoável. Eu fui num coreano lá, que tava de boa. E tirando, lógico, né, o histórico que tu já enche meu saco, mas contornando essa situação, coisa, por exemplo, do One Piece nunca mais apareceu também, né, cara? Coisa do One Piece, tipo bebida, essas coisas? Garrafa, lata. Eu vi um lamen, coisas. cara. Lá tem lamen. Tem lamen, tava até em promoção o lamen do Naruto, cara. Tava em promoção. Então, mas mesmo assim, cara, olha a diferença. Antigamente você via lata estilizada, formato. Melon Cream Soda, hein? Garrafão, hein? Aquele que tu estragou e não me deu. 1,5 litros tu estragou. Eu acabei de falar pra contornar isso, cara. O quê? Oi? O que foi? Eu acabei de falar pra contornar isso, cara. Ah, é? Foi isso que tu falou pra contornar? Porque isso é uma mancha lá na tua história, né? Agora eu vou te falar a coisa mais maravilhosa que eu comi lá, que eu não sabia da existência. E procurando na internet, eu vi um vídeo de um cara fazendo e fui lá ver. Fui lá no Kazu comprar o... Olha só, hein? O Chou. C-H-O-U-X, francês, Chou, né? E aí o pessoal tava assim, chucrim. Aí minha irmã... Chucrim é o que é? Um chucro pequenininho? Não sei, cara. Eu pensei naquela musiquinha, chupleque, chucrim, bolinha de sabão. Tá ligado? Um chucrim, cara, um chucrim. Eu falei, eu quero o meu chucrim de baunilha, tá ligado? Ele veio um bolinho, cara, do tamanho de um punho. Do tamanho de uma mão fechada, assim, que ele parece... Ele não é igual, cara, mas ele assemelha, assim... A coisa que eu mais lembrei foi uma Carolina. Com muito recheio de baunilha, cara. Geladinho, cara, o recheio. Que delícia, cara. E ainda tem o de amêndoa e tem o de chocolate. E toda vez que eu for na Liberdade, eu vou comprar um. Vou comer. Mas calma aí, você falou chucrim? O nome é Chou. Não é chu, cara? De chu. Do doce francês lá? Isso, é francês. Chu é francês. Sim, é Choux. Chu, mas o nome em francês é chou la creme, cara. Então o cream é de cream. Provavelmente, cara. Eles que devem estar pronunciando o bagulho. Não é porque a galera que trabalha lá, eu tenho certeza, eu tenho quase certeza que eles não vão saber, eles não são formados em francês. Mas devem ter pelo menos recebido um treinamento do nome do doce pra vender, mas aí cara. eles devem ter abrasileirado pra ter falado chucrim, que é o show, né? O chu, cream. Aí fica chucrim. Aí eu tava vendo o pessoal falando chucrim, e eu olhava na tabela, tava Choux, né? Sim. Não tem nada a ver, não tem nem U e não tem nem o crim, tá ligado? Não tem nada a ver esse nome. Mas agora tu falando isso faz muito sentido, cara.
É, cara, porque eu acredito que seja chulacrim, né? A Sim. pronúncia que eles gostariam de dizer, né? Porque... E, aliás, é um doce que até aparece em alguns doramas e alguns animes e tudo. Nossa, é maravilhoso. Mas, cara, é muito gostoso, cara. Porque é uma massa levinha, assim, meia oca por dentro. É, Que eles sovam o creme patisserie, né? Aquele creme, Sim. aquele creme de como como é se que fosse fala? de sonho. Isso, só que ele é mais Ele é levinho, mais leve, muito mais leve. tá ligado? É muito bom, cara. É muito gostoso aquele negócio, cara. E menção honrosa pra loja de gacha que tem lá no terceiro andar da Sogo, né? Cara, a loja é tão grande, velho, que sabe o que ela lembra? A Shinozaki nos bons tempos. Essa loja de gatinho não é aquela que tem as gachas penduradas na parede e tudo, assim? Que são várias máquinas, uma em cima da outra? Isso. E na loja mesmo, cara, tem estatueta lá de anime de 8 mil reais, cara. Olha isso. Eu vi uma estatueta de 3 mil, que era o dragão branco de olhos azuis, e atrás estava a carta dele. Só que tudo em 3D, só que assim, do tamanho de uma televisão 20 polegadas, tá ligado? Caraca, mano. É que hoje em dia 20 polegadas não é tão grande, né? Ah, mas mesmo assim, cara, pra um AF, né, pra um action figure, o negócio é brabo, cara. Nossa, a que tinha lá do Naruto e o Sasuke junto, 8 mil reais, cara. Tinha do Kurama com chicote de rosas. Chicote. Pô. Eu lembro, era daquele... Sempre quando você fala em Shinozaki, a primeira coisa que me vem na cabeça era aquele predador na entrada, cara. Sim. O bagulho era gigante, cara, gigante. Tamanho real, né? É, quando eu falo em Shinozaki, eu lembro do meu Yu-Gi-Oh! Que eu não comprei, cara. Aquela estatueta dele com um disco de duelo no braço. Aí, passou a oportunidade, Passou, e lá nessa loja nova, eu tava olhando, tem o Kaiba, tem o Joey, mas não tem o Yugi, cara. né? Sério, cara? Sério, não tem. Eu lembro de uma F também muito louco que tinha lá na Shinozaki, que era uma F do Traigan, Eu lembro. que era o Vest, assim, numa posição meio agachado, assim, apontando a pistola pras costas, assim, cara, era animal, cara. Eu lembro Mas, dessa. pô, a gente era novo, né, cara, não tinha nem apesar de que nem hoje tem condições de comprar uma parada, se você for trocar o valor daquela época pra hoje, com certeza também deve estar nessa base aí de 2.500, 3.000 reais, tem que né, ganhar na cara? loteria pra comprar um desse. Não, tá Ou doido. então os velhos confrades fazer muito sucesso. Olha aí. Quem sabe, né, cara? Olha aí. A esperança é a única que morre, né? Não, mas a gente continua lutando. Continua lutando. Agora, falando de todos esses AFs, esses action figures, nós estamos falando praticamente de brinquedos, que é o assunto do Confraria de hoje. Beleza? Vamos trocar uma ideia de brinquedos, né, Vesh? Isso aí, cara. Então, Dos duvidosos e dos não duvidosos, né? cara? lembrando que é do nosso tempo, beleza? Opa. Então vamos lá, vem vinheta, sua linda. Você vai ouvir Confraria. E aí, Vesh? Vamos falar de brinquedos, então vamos separar, vamos tentar separar por categoria, ou por blocos, enfim. Vamos primeiro falar daqueles brinquedos duvidosos, aqueles bem genericão que a gente tinha e se divertia e adorava. E depois, mais pra frente, a gente fala de brinquedos legais, tipo brinquedos de marca que nós tivemos, beleza? Opa, belezinha. Então vamos aí, pode começar se quiser. Cara, eu vou começar com uma comparação, né? Genéricos, né? São os genéricos, né? Então beleza. Genérico, isso, uma comparação. Cara, a gente comentou de Yugi, eu tinha até esquecido, cara, mas eu lembrei que... Tu lembra que nas bancas elas vendiam aquelas cartas de Yugi, que eram as cartas, tipo, falsier, né, cara? As miniaturas. Isso! Sim, era que nem cara. Nossa senhora, cara. Só que assim,
eles arrumavam um jeito de dar textura nela. Ela ficava até grossinha, né? Era um papel um pouquinho mais grosso. Só que o negócio era desfocado, as impressões eram totalmente mal feitas, tá ligado? Era foto reduzida, né? Mas, cara, aquilo ali... Difundiu muito o jogo. Não, pô, pelo amor de Deus. Mas sabe que aquilo... tu lembrando disso agora, essas cartinhas de Yu-Gi-Oh, cara, elas eram mais pra crianças, né? Porque quem era mais adolescente ou adulto tinha dinheiro pra comprar um deck, né? O original. Sim, e card game, pra falar a verdade, né, tirando que realmente quem tinha muito dinheiro, né, cara, nunca foi uma diversão, assim, totalmente pra criança, né? Sim. Era meio mais adolescente, adulto, porque era caro. E essas cartinhas, é que nem você comentou, ela fez com que o jogo meio que ganhasse um público que às vezes ele não tivesse atingido se não fosse isso, né, cara? E aí, atingindo as crianças... com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que apareceu o Leão falando que as Yu-Gi-Oh! Eram as cartas do diabo. Sai daqui, Tinhoso! Eu te repreendo, Tinhoso! Sai! Mandou queimar tudo, isso, né, foi cara? por causa das crianças, cara. Enquanto eu tava lá jogando, procurando, tentando... Não tinha dinheiro pra comprar um Exódia, né? E o Leão cancelando todo mundo. Todo o circuito nacional de Yu-Gi-Oh! No Brasil, ó. Safadinho. Safado. Mas, cara, brinquedo genérico, cara, tenho tantos pra falar, porque, assim, antigamente, no meu tempo, isso é coisa de velho, quando a gente fala assim, né, é porque é coisa de velho. Né? Na minha época. Na minha época. O que acontece? Muitos brinquedos, cara, a gente comprava em banca de jornal, e vinha naquele saquinho, tá ligado? Saca aquele saquinho transparente, que em cima tem aquele papelão dobrado e grampeado? Isso, cara, quando... Eu lembro sim. Isso quando ele não vinha na Maria Mole, quando ele não vinha no doce, né? Quando ele vinha no doce de banana, né? Isso. Do copinho. Cara, aquelas carruagenzinhas, tinha umas carruagenzinhas de plástico, tu lembra? Eu lembro, cara. Essa era campeã de vir no doce de banana, cara. Vinha no doce de banana, você tinha também a que vinha no suspiro colorido também. Sim, vinha também. Olha aí. Teve um tempo que o suspiro colorido vinha com bexiga, né? Mó sem graça, né? Então, cara, porque bexiga, ele já era o brinquedo que vinha naquele tubo, não sei se você lembra, mas era um tubo meio transparente, cheio de umas bolinhas doce coloridas dentro. Lembro. Que era tapado com 2 pedacinhos de isopor nas duas pontas, tá ligado? Lembro. E aquilo vinha com uma bexiguinha pequenininha, tá ligado? Mas qual a graça de tu encher a bexiga e ficar brincando com a bexiga? Não tinha graça nenhuma, né? Ah, cara, criança, né, cara? Não, criança sim. Não tinha graça nessas paradas. Mas vamos lá, vou te falar dos brinquedos genéricos. Cara, esses... Eu vou falar 2 já, logo de cara. Que são rapidinhos, porque eles são bem genericões mesmo. Tinha uns índiozinhos e cowboys de plástico, pequenininho, que eles tinham assim, o corpo deles era de montar, então ele tinha a separação das pernas, do tronco, da cabeça e do chapéu. Tipo um Playmobil. Mas não, diferente. Era bonequinho estático, parado, só que você desmontava. Por quê? Porque você poderia colocar o corpo de um nas pernas de outro e mudando eles, entendeu? Tipo de encaixe. Aí tinha índio, tinha mexicano, tinha cowboy, mudava chapéu. Cara, eu colecionava, cara. Eu achava assim, bonequinho desses pra vender com a cabecinha diferente que eu não tinha. Eu comprava ele pra entrar pra coleção, entendeu? Caraca. Eu tinha muito, cara, assim. E assim, eu brinquei tanto com eles que eu sabia o rosto de todos, cara, até dos índios. Nossa, já tinha decorado isso? Sim, eu decorei os que eu tinha. Quando eu vi um diferente, eu pensava, opa, esse eu não tenho. Aí eu comprava. Comprava. Ganhava, né? Porque eu comprava com dinheiro do meu pai e da minha mãe, né? Não, na tua cabeça era comprar, né, cara? Não, sim, dinheiro era teu. Era eu que ia lá na banca comprar, né? E aí eu comprava esses bonequinhos, cara. Nossa, eu brinquei tanto com isso, cara. Mas muito, 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 cara. E outra coisa que eu comprava na banca também era uma caixinha de surpresa. Era uma caixinha de surpresa da Marvel. Em cima dela, assim, vinha a cabeça do super-herói e do lado vinha ele inteiro.
você abria, tinha um brinquedinho lá dentro. Só que o diferencial, o que que era? Que lá dentro, ele vinha com 2 caninhos de ferro e 4 rodinhas. Que aí você encaixava nessa caixinha, essa caixinha virava um furgão. Tipo do Scooby-Doo? Sim, tipo do Scooby-Doo. Caraca, que louco mais ou menos isso, naquele cara. formato, tá ligado? A caixinha virava um brinquedo também. E era tipo um origami pra criança, assim, montava um carrinho. Não era bem origami, porque assim, imagina tu comprando uma caixinha surpresa. Aí tu tira. Essa caixinha surpresa que tu tirou o brinquedinho lá de dentro, quando tu colocar as rodinhas, ela vai virar um furgão. Virava um furgão. E ele tinha o desenho da janela, da porta do furgão. Caraca, que louco isso, cara. Cara, era muito bom. Esse eu realmente eu não cheguei a conhecer, cara, esse aí. E me marcou muito porque era dos heróis da Marvel, né, cara? Porque o outro que você falou que você comprava nesses saquinhos, Sim. né, que eram grampeados, eu lembro porque que eu tinha... Porque, né, antigamente eu sempre quis ter comandização, depois a gente comenta sobre isso, é de né, marca. mas naquela época... de marca. Mas como a gente não conseguia ter muitos, né, então esses brinquedos eram o que tapavam as nossas vontades, né? Pô, demais. E eu tinha... E eu tinha de exército, eram uns bonequinhos. Aqueles verdinhos do Toy Story? Isso, cara, uns verde escuro, tá ligado? Sim. Que tu abria o saquinho, não dava uma semana, a ponta das arminhas já tava, tipo, tudo fazendo curva, tá ligado? Sim. Aí tinha um que era deitado, tinha um que tava colocando a bomba na mina, não era? Tinha um bazuqueiro. Tinha o bazuqueiro, esse que era deitado. Você conseguia colocar ele, só que esse pra frente, só que a ponta da arma dele sempre, cara, era tão molinha que quebrava, tá ligado? Aí você tinha que comprar outro bonequinho desse pra trocar, tá ligado? Tu viu? Você sempre tinha os defeituosos. Cara, tu viu que há pouco tempo, não há pouco tempo, acho que já faz bastante tempo, mas assim, mais atualmente, a gente comprava no saquinho, né? Só que o original americano, se tu viu o Toy Story, eles vêm num balde, né? Eu vi esse balde pra vender, cara. Dos originais? Com soldadinhos. Olha que louco, cara. Eu vi pra vender, cara. Tava vendendo assim em loja de brinquedo, tipo Re-Rap, tá ligado? Deve ser a versão realmente oficial, mais cara, que né? agora, O oficial. E não sei se você lembra, mas além desses, tinha um que a gente comprava, que era um bonequinho desses de soldado, mas ele era um pouquinho maior. E ele vinha com paraquedas. Putz, eu tive desse, cara. Nossa, cara, como era divertido esse bagulho, cara. Não durava muito, né? Sempre bolava o bagulho. Tu tinha um que era assim, que era... Se eu não me engano, se minha memória não me falha, ela não costuma falhar pra determinadas coisas. Se eu não me engano, tinha um que tu enrolava ele no paraquedas, tu colocava ele dentro de um cano e tu assoprava assim, que nem uma zarabatana, e ele ia pro céu, assim, sabe? Tu jogava pra cima, assim. Aí ele caía com o paraquedas aberto. Sério que tinha esse? Sério. A mesma base desse aí. Nossa, eu lembro esse porque o que acontece? Eu não lembro do de cano. O que eu já tive de paraquedista no fio de eletricidade aqui do poste. Então, eu tinha esses paraquedistas, né? Mas eu morava, quando eu era mais novo, né? Eu morava num prédio e meu avô morava no apartamento do lado, tá ligado? E aí o que acontece? Toda vez eu levava esses meus bonequinhos pra ele lá, porque embolava, né? Era um paraquedas, era tipo sim, as barbante, cordinhas embolavam. E aí ele desembolava aquilo lá e eu ficava... Era um prédio que não era muito alto, só tinha 3 andares, né? E aí eu ficava lá embaixo e ele ficava lá de cima, ele soltava o bonequinho pra eu pegar lá embaixo. E vira e mexe, tinha um jardim lá embaixo e o bagulho prendia na árvore. Aí meu avô tinha que ir lá pra poder tirar o boneco. Tu dava trabalho pro teu avô, hein, cara? Velho, é criança, né, cara? Eu tava me divertindo, velho. Outra coisa que é muito do tempo, muito datada e muito genérica, cara. São aqueles robozinhos que tu colocava eles numa prancheta inclinada, eles andavam sozinhos. Sabe? Só com o peso da gravidade. Aquele que andava tipo um pinguinzinho, ficava dando uns totozinhos, né? Isso, tinha esse. Tinha o cachorrinho que nada. Chegou a ter o cachorrinho que nada?
O cachorrinho que nada não. Mas você lembra que esses de DC, no Totalzinho, você lembra que teve umas versões dele que vinha com doce dentro também? Eram os bonequinhos, tipo, no formato de pato, de pintinho e tudo, cheio de bolinha colorida, igual aqueles da bexiga. Putz, esse eu não lembro, cara. E aí você comia o doce, e aí depois você comia o doce, o bichinho, ele ficava essa parada de descer, que eles vêm, tipo, chacoalhandinho assim, né, cara? Comia o brinquedo e brincava com doce. Né, cara? Olha aí. Olha, inventando versões. Olha aí. Cara, eu tinha um robô, vê se tu lembra desse, Veste. Esse eu não acho. Porque é o seguinte, no Instagram dos velhos agora, nós estamos postando muita foto de coisa antiga. E geralmente são coisas que a gente puxa da memória, não são coisas aleatórias, são coisas que fizeram parte da nossa infância. Tem um robozinho que eu não consegui achar, cara. Eu vou te descrever aqui, vamos ver se tu se lembra. O robozinho, ele tem as pernas e os braços compridos, amarelos, por exemplo. O tronco dele era todo azul e a cabeça dele parecia o capacete do Darth Vader, do Stormtrooper, tá ligado? Nossa, que mistura doida, cara. Era um robô, mas era bem pequenininho, era bonequinho assim, o boneco só levantava os braços e mexia as pernas assim, era bem de encaixe, bem pequenininho, tá ligado? De plástico. Vixe, e o que mudava é que a cabeça dele, que tinha o formato da cabeça do Stormtrooper, às vezes mudava, o capacete mudava, tinha essa diferença. Um corpo assim meio atlético, o tronco do bonequinho era meio atlético, saca? E aí, o que a gente fazia aqui na rua? Quando chovia muito, que a sarjeta enchia de água, a gente pegava e tinha aquela correnteza, né? E a igreja daqui estava sendo reformada. Então, em volta da igreja, tinha como se fosse um canal com água. E a água ficava rodando ali. Água suja, é claro, né? E a gente pegava esses robozinhos, esticava os braços dele pra cima, como se estivesse em posição de nadar, e jogava ele. Eu e a galera, cada um jogava um. E aí, a correnteza ia levando, a gente ia vendo, tirando tipo corrida, tá ligado? De natação. Que louco, cara. Isso suja. aí, velho. Na água suja. Raiz, né, cara? Raiz. Naquele tempo era aquilo, né, cara? Tá doido. Não, naquele tempo a gente andava descalço na rua chutando as poças no meio-fio, cara. É, pô. Tomava banho de calha. Pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, se fizer isso aí, vira até manchete no jornal, né, cara? Caraca, lembrei agora, mano. Tu falou chutar poça? Eu pensei que tu ia falar chutar cocô de cachorro, tá ligado? E aí eu lembrei de um robô de plástico, cara, que ele tinha os braços de lança-míssel e tinha uma cabeça que parecia um cocô. Tu lembra desse? A cabeça parecia um cocô? O formato da cabeça do bicho parecia o Jabba the Hutt. Parecia um cocô, tá ligado? Não creio, velho. É, cara, e tinha os braços dele eram lança-míssel. Nossa, cara, isso aí eu não lembro não, pra falar a verdade. Ele tinha umas botas grandonas assim, ele não se mexia, ele só mexia o braço, só subia e descia o braço, tá ligado? O resto era tudo plasticão mesmo. E aí ele tinha, o legal dele é que tu colocava os mísseis no braço dele, aí vinha com aquela molinha, né? Aí tu apertava o botão e ele atirava o míssil. Bem genérico. Que doido, bem cara, genérico. que doido. Eu lembro que que eu tive, é que teve a época também dos brinquedos de fricção, né, cara? Ah, sim. E aí eu lembro que na padaria, que morava também lá perto de onde meu avô morava, vendia um carinha que era tipo um motoqueiro. Que era num bonequinho, num brinquedo, que era uma moto de fricção. Ah, eu tô ligado, eu tive desse. Que era um bonequinho que ele não tinha nem feição, assim, no rosto dele, não aparecia nada. Ele era todo de plástico, tá ligado? De plástico. Só que a moto, pra ela não cair pros lados, ela tinha uma roda dupla. Sim. Tá ligado? E aí ela tinha pezinho pra não tombar e tudo, mas você podia puxar o pezinho e aí você puxava aquela moto. Puxava pra trás, soltava, ela ia. E soltava. E ela não caía porque as rodas eram duplas, né? Então, de lado assim, parecia que era uma roda normal. Mas quando você olhava de frente, tá ligado? Era uma motinha, tá ligado? Era esse e uma outra de policial, que era uma moto pequenininha. Ah, essa do policial eu não lembro, mas essa de fricção, cara, eu fazia rampa e colocava meus carrinhos pra moto, eu puxava a fricção e soltava a moto pra ir pela rampa pra pular os carrinhos. Sério, que nem cara? Evil Knievel, tá ligado? Tinha, e mesmo esse da motinha... Que no tempo não era Evil Knievel, né, que é o piloto que faz essas acrobacias, né, americano.
Mas tinha o desenho da Hanna-Barbera, que era Devlin, o motoqueiro. Que é aquele maluco que pula as rampas, né? De um lado pro outro. Isso, né? pula de um lado pro outro. Aquele que o Nicolas Cage fez no Motoqueiro Fantasma. É aquele tipo de show que você coloca 30 ônibus e uma mega rampa de cada lado e o cara vem de moto e pula, tá ligado? O Evel Knievel que pulava, fazia isso. Tu já assistia esperando a merda acontecer, né? Você nunca esperava que ele chegasse não, do pô, outro criança, lado, né? pô, Hanna-Barbera. Devlin, o motoqueiro, ele sempre conseguia. Ele nunca se acidentava. Era desenho pra criança, pô. E o pior, que esse bonequinho do motoqueiro, eu lembro que ele tinha uma outra versão dele que era de fricção também, mas não era de moto. Era um aviãozinho também de plástico. Totalmente de plástico, que era de fricção, tá ligado? Só que eu lembro que nesse... Pra você ver, ó, a memória, né? Quando, na asa de cima dele, tá ligado? Era um avião tipo das antigas, tá ligado? Sim. Como se fosse aquela hélice na frente que girava. Sei. As asas deles, ela soltava. Então, cara, vira e mexe, a gente perdia essa asinha do avião, tá ligado? E aí dá o meu avô querendo comprar de novo o brinquedo de novo pra gente, porque a gente perdia a asinha do avião, cara. Caraca, tu dando tempo trabalhou com teu avô, hein, cara? Mas será, se tu pensar de um jeito meio invertido, será que tu não era o brinquedo do teu avô, cara? É ele que se divertia, Exatamente, né, cara? ele se divertia contigo, cara, fazendo essas patifarias aí de desembolar paraquedas. Não é, cara? Olha. Eu já falei aqui uma vez que meu avô se divertia com a gente, fazendo bolota de papel higiênico molhado e arremessando nos pombos da janela do apartamento, Aí, né? Olha aí. Brinquedo genérico aí. Meu avô era mais criança do que a gente, cara. Pô, brinquedo genérico, cara. Eu fazia robozinho com potinho de Yakult. Com potinho de Yakult? É, porque tinha a tia do Yakult que vendia Yakult, né? E aí... Eu fazia com palito de picolé, cara. Cara, brincar... Olha só como as crianças de antigamente era coisa de louco, né? Minha avó, quando ela ia fazer ovo aqui, eu pedia pra ela quebrar só a bundinha do ovo, saca? Não a ponta, a bundinha do ovo. Sim, só fazer o furinho ali. Ela dava uma quebradinha de leve e tirava o ovo por ali. Por quê? Porque depois ela lavava, a gente lavava a casca, e eu desenhava no ovo e fazia vários ovos assim, com várias caras. E era brinquedo. Olha aí, cara. Criança é um bagulho incrível, né, cara? Pô, onde que você ia imaginar que uma criança hoje, no dia de hoje, ia se divertir com de um ovo. ovo vazio, com a casca de ovo vazia, cara? Cara, aqui no quintal tinha um espaço com terra, né? Aqui onde... Sabe perto da árvore aqui, velho? Aquela frente ali era toda de terra, batida, saca? E aí eu fazia uma pista, que era uma cidade. E aí a minha irmã brincava comigo. Aí teve um dia que minha mãe teve de almoço, teve marisco aqui em casa. Aí eu peguei todas as cascas de marisco, velho. Eu e a Gisele pegamos todas as cascas de marisco e decoramos a cidade todinha com casca de marisco, cara. Olha aí, cara. Artista, hein? É, sabe o que aconteceu? A casa ficou com cheiro de podre uns 3 dias. Quase apanhamos. Minha mãe fez a gente tirar tudo, cara. Destruir a cidade. Não lavaram as cascas do bagulho? Eu pra peguei poder direto do saco e fui colocando, fui decorando. Mano, pensa numa casa com cheiro de podre, velho. Pensa. Cara, e o pior é que eu tinha no quintal de casa, né? Tinha um canteirinho, assim, que era de terra, né? E aí, cara, meu pai, quando era vivo, ele era encanador industrial, né? E aí, cara, ele sempre tinha pedaço de cano em casa, ele levava a gente pra poder, às vezes pra poder fazer um trabalho ou outro, pra conhecer, né, cara? E aí, cara, a gente sempre tenta imitar os nossos pais, Sim. né? E aí, o que eu fazia no canteirinho de terra lá? Eu tinha os meus bonequinhos, né, os hominhos, né? Os hominhos de ação. Os hominhos. Sim. É. E aí, o que acontece? A gente fazia, cavava aquilo ali e fazia as trincheiras. Sim. E aí, o que acontece? A gente pegava, tipo, canudo, pedaço de cano velho e cavava, tipo, 2 buracos, assim, separados.
cavava essa trincheira e botava um cano ali na trincheira e depois tapava o cano e enchia de água um buraco pra poder passar água de um buraco pro outro, tá ligado? Cara, pra brincar de encanador, velho. Por que, cara, um bagulho desse, né, cara? Criança é um bagulho muito doido, cara. Muito doido, cara. A gente ficava aqui na nossa cidade, tinha um lago, né? A gente cavava um buraco, colocava um saco plástico, enchia d'água, aí em volta colocava terra em volta pra parecer que era um lago, saca? Só que sempre ficava sujo, né? Aí a gente desencanou de fazer o lago. Aí teve uma vez... Ou então caía a terra, né? E você tinha que ficar cavando de novo. Sim. Né, cara? Aí teve uma vez, cara, que nós decidimos colocar poste, iluminação na cidade. Mas não pra acender de verdade, só decorativo, né? Nós pegamos todos os tubos de caneta que a gente achou, e enfiamos na terra, e aí a minha irmã veio com uma linha, tipo linha de costura, e enrolava de uma caneta pra outra, como se fosse o fio de eletricidade, tá ligado? Pra fazer o poste de luz, cara? Olha aí, cara. Ficou horrível. No daqui de casa, como era mais de guerra, né? Os hominhos eram bonequinho de ação. O que eu costumava fazer? Eu pegava um cabo de vassoura, né? Um cabo de vassoura, fincava num ponto, e aí pegava uma pedra, deixava no outro extremo dessa área de guerra, né? Porque virava uma área de guerra, né? E aí eu amarrava um barbante na ponta do cabo de vassoura no alto e um barbante na pedra lá embaixo, pra ficar tipo numa diagonal, tá ligado? E aí eu botava os bonequinhos, né, os hominhos, com o bracinho, assim, os bracinhos nesse barbante. Tô ligado. E ele fazia rapel. E ele Isso. Não, rapel não, é tirolesa. Tirolesa. E aí ele saía descendo assim. E aí quando ele chegava lá embaixo era uma pocinha, tá ligado? Ele caía dentro da pocinha que a gente tinha feito com água. Pra poder ele não se machucar, tá ligado? Caía dentro da água. Ah, cara, maneiro. Agora vamos de sopetão aí. Tu lembra de mais alguma coisa assim, de sopetão, cara? Eu lembro, deixa eu ver, de brinquedo bem genérico, cara. Bolinha de gude, era genérica, né? Peão. Bolinha de gude genérica, peão. Cara, tinha aquele cachimbo que a gente assoprava e ficava uma bolinha flutuando. Distribuía isso em aniversário, cara, às vezes. Sim. Que era colorido, né, cara? Aquele apito que tinha um ventiladorzinho que fazia... O próprio pirocóptero. Cara. Porque pirocóptero também não era de marca, né? Era um doce que vinha com um negocinho pra tu transformar num brinquedo. Cara. O que mais tinha? Deixa eu ver. O cachorro que nada... Eu tive... Cara, olha só, cara. Eu sempre tive vontade de ter... Não sei se você lembra, mas antigamente os portáteis, né? Os minigames portáteis... Sim. Eles eram muito caros, né? E eles eram um negócio assim, era um minigame onde ele tinha era um minigame de corrida, por exemplo. Sim. Onde ele tinha uma pista que era estático na tela, tá ligado? Sei qual é. E aí você só tinha um bonequinho, que ele era um bonequinho preto ali, meio preto e branco, sei lá, era meio, sei lá, o negócio, a telinha que só tinha a cor preta. Que nem de calculadora, Isso. Né? Isso, e aí o bonequinho ele tinha uns obstáculos, e aí nesse minigame, né, que era o portátil da época, você só podia desviar do portátil, ele só tinha 3 movimentos, ou ele ficava no meio, sim, ou ele ia pra esquerda, ou ele ia pra direita. E aí eu sempre tinha vontade de ter um bagulho desse, e era muito caro, tá ligado? E aí o que tinha, eu tive um brick game, cara. Que, pra quem não conhece, o Brick Game era aquele de Tetris, né? Aquele de Tetris que tem o Tetris em 150 maneiras de jogar, né? Isso. Só que... e gastava uma pilha do cacete, né, cara? E aí eu tive um que ele era um simulador desse pequenininho, desse de corrida, tá ligado? Só que ele não tinha o corredorzinho ali, ele não tinha o formato de um carinha de moto. Ele era os quadradinhos do Tetris... E aí vinha os pecinhas de Tetris descendo, como se fosse um obstáculo, e você tinha que ficar para um lado e para o outro desviando esse quadradinho desses obstáculos que tinha vindo. Mas, cara, eu me divertia tanto com isso. Porra, também tu não esperava mais de um brick game, né? Sim, mas, pô, pra quem não tinha... Pra quem não tinha um mini-jogo, né? Pô, isso aí pra mim era sensacional, velho. And now, turn up your radio! Vesh, agora nós vamos falar de brinquedos de marca, brinquedos mais elaborados. Mas antes disso,
eu tenho que ler aqui 2 mensagens de 2 pessoas que acompanham o Confraria. E elas falam um monte de brinquedo. Então eu já vou começar aqui pela Débora. Ela fala Gênios, Pogobol, Pega Palito e Atari. Bons tempos. E depois ela pergunta se elástico era considerado brinquedo. Eu falei que não, né? Elástico era um elástico. Era um elástico. Era um elástico. A gente usava de brinquedo, né? Mas era um elástico. Era um improvisado ali. Era improvisado. É a mesma coisa que fala assim, a casca de ovo era brinquedo, a que eu usava. Não era brinquedo. Né? Vestígio de comida. E a Otsu, a nossa pistola favorita, ela falou assim que tinha uns brinquedos antigos, ela falou que tinha a Fofolete, que ela achava fofo. Tu lembra da Fofolete? A Fofolete não era aquela do corpinho de pano? Corpinho de pano, cabecinha de borracha, touquinha, e ela vinha dentro de uma caixa de fósforo. Assim, simulava uma caixinha de fósforo, um pouquinho maior, né? Eu lembro, assim, da imagem dela, tá ligado? Várias cores, tinha várias cores. Era uma febre aquilo. Teve do mesmo... Acho que ela seguiu a mesma febre que teve da Moranguinho, tá ligado? Que era Cara, parecida com ela, eu né? acho que a febre da Fofolete, ela se equipara à febre do agarradinho. Tu lembra do agarradinho? O agarradinho? É. Aquele que as mãozinhas era de borracha também, né? Isso, que tu apertava uma molinha atrás, como se fosse aquelas piranhas, né? Como se fosse um pregador, né? Uhum. Aí você colocava ele na mochila, colocava ele pendurado na TV, vários lugares. Eu acho que essa febre foi tipo a mesma da Fofolete. Mas, como a gente não brincava de Fofolete nem de agarradinho, vamos falar do que interessa, os brinquedos legais que nós tivemos. Eu já vou começar com um brinquedo... Peraí, primeiro eu vou fazer um adendo rápido do que a Débora falou aqui, de pega-palito. Pega-palito, hoje em dia, no R$1,99, é brinquedo genérico. Mas quando a gente era criança, ele era da Estrela. Então era... Que era aquela lata bonita, né, cara? Exato. Só que o meu ainda tem um agravante para ele ser mais brinquedo de marca. Porque o meu pega-palito, Veste, não era esse separado. O meu é que vinha numa maleta de madeira, coleção de clássicos. Tu já viu? Que isso, cara? Você tinha um pega-palito gourmetizado, cara? Não, era uma maleta com 8 jogos. Tinha dama, tinha gamão, tinha ludo, tinha pega-vareta, tinha xadrez. Eram 8 jogos dentro de uma maleta. E a maleta era tipo de cerejeira, sabe? E era da Estrela também? Era da Estrela. Olha aí, e só corrigindo, tá? Eu falei que o pega-palito ele vinha numa lata, mas na verdade ele não era numa lata, era num cone de papelão grosso, tá ligado? E lata mesmo, eram as 2 pontas que eram as tampas metálicas, tá ligado? Sim. De cor dourada. Você imagina um rolo de papel higiênico sem papel higiênico com 2 tampas, uma de cada lado. Isso aí. E naquele tempo tinha outro porém. O palito era de madeira. E aquilo ali furava o olho, cara. Era afiado. Cara, aquilo era perigoso, cara. Era perigoso. E a gente brincava. Era perigoso, porque eu lembro... Depois, eu tive uma versão que não era exatamente do pega-palito, tá ligado? Mas usava a mesma mecânica de palitos, né? Sim. E eram palitos plásticos. E o nome do brinquedo era, acho que se não me engano, Kai Kai. E aí era um tubo. Com as bolinhas de gude. Isso, e aí no centro dele era tipo todo vazado, onde você conseguia atravessar vários palitos azul e vermelho. Sim. E aí no topo você enchia de bolinha de gude. E aí o objetivo era você tirasse os seus palitos, né, da sua cor, ou azul ou vermelho, tá ligado? Sem deixar nenhuma bolinha de gude passar entre eles e cair lá embaixo, cara. Não, sim. Agora vamos lá, vou falar o meu brinquedo elaborado, o meu brinquedo bom. Eu tinha um Falcon, cara. Um Falcon? É? Falcon. Aquele bonecão do exército, grandão? Ah, pô, aquele que engatinhava? Não. Você tá ligado o que eu tô falando, né? O do engatinhava? Sim, esse é genérico. O que eu tô falando, o Falcon, era... Imagina um comandos em ação do tamanho do teu antebraço.
tá ligado? Eram comandos em ação gigante. Tanto é que o comandos em ação é baseado no Falcon, porque o Falcon, lá fora, ele é um G.I. Joe também. Só que aqui no Brasil ele veio com o nome de Falcon. Caraca, que louco, Ele cara. tinha um cabelinho de camurça, cara. Ele tinha a barba de camurça também. Que bagulho doido, cara. Gigante esse boneco, Gigante, né? gigante. E é maior que uma Barbie, cara. Também de uma Barbie. Inclusive, lançou, agora há pouco tempo, lançou o Falcon de novo. Relançaram, né? E ele tinha uma mãozinha de borracha, cara. E eu tenho meio trauma, porque a minha irmã, ela arrebentava com todos os dedos do meu Falcon, cara. Meu Falcon ficava tudo sem dedo, tá ligado? Caraca, cara, eu tenho uma birra com meu irmão também, porque ele pegava meus bonecos e comia a ponta dos dedos, cara. Mastigava, tá Não, ligado? minha irmã não comia. Acho que ela pendurava ele no varal, aí, sabe, não aguenta o peso do boneco, tá ligado? Era a mãozinha assim. Quebra, né? Era a mãozinha assim. E aí eu acho que devido a ela arrancar todos os dedos e ver a dificuldade que meu Falcon passava depois, ela se tornou uma excelente professora de Libras, né? Ela começou a focar nos dedos e... Caraca, vestígio do passado, né, cara? cara, é que ela não sabe disso. Acho que se ela escutar o Confraria, ela vai falar, pô, pode ser isso mesmo, viu? Eu me tornei a melhor aí, em cara. Libras por causa dos dedos, que era do boneco do meu irmão que eu arrancava. Agora, esse que eu falei pra você que engatinhava, ele não é. Sabe por que eu falo que ele não é genérico? Você não deve ter conhecido ele. Ele era um soldado. Eu sei, Ele é um soldado, com a arma. ele tinha uma arma com capacete e tudo, só que ele era grande, do tamanho... Você lembra quando veio aquela linha dos bonecos do Rambo, que ele era grande, assim, do tamanho... Ele era maior que uma palma de uma mão? Não lembro. Que ele vinha com a mochila, que você apertava um botãozinho e vinha pra lateral, assim? Esse eu tive também, tá ligado? Eu tô falando, esse outro, ele era um que você colocava uma pilha nele, esse soldado, e você ligava um botão atrás e ele ficava... tipo, engatinhando no chão como se fosse andando na trincheira, cara. Então, eu falo genérico porque eu vi desses aí pra vender em camelô, tá ligado? Eles têm. Ah, tem. Deve ser, o genérico dele com certeza deve ter, tu tá cara. falando do originalzão mesmo. Sim, cara. Era muito louco esse boneco, cara. Muito doido mesmo, cara. Cara, eu tinha um... Aí que assim... Brinquedo, cara. Naquele tempo, os brinquedos top eram da Estrela, né? Sim, então eu sim. tive, Acho que... eu tive o jogo Segure Se Puder. Agora que eu me lembro assim de notável legal, eu tive o War, cara. War 2. O War, cara, eu tive o War 2. O War 2 não era o da navinha? Isso, do aviãozinho, Então. da torre de informação. É esse que eu tive também, que era a caixa da tampa vermelha. Não, o meu era meio... Era meio avermelhado. Amarronzado, É esse mesmo, War 2. É o War 2, cara. Esse eu tive também, cara. Esse eu tive também, foi um brinquedo mais... Agora, meus... Tive ele e tive Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. Banco Imobiliário, eu não lembro se foi minha irmã que tinha ou se a gente pegava emprestado. Mas Banco Imobiliário eu também jogava muito. A minha irmã, que a mesma que arrebentava os dedos do meu Falcon, ela roubava as notas de 500. What? Quando ela ficava no banco. Ela sempre enriquecia. Que isso, cara. Que isso, cara. Tudo delinquente, né, cara? Aqui em casa era tudo delinquente. Cara, tu falou agora de War, de Banco Imobiliário, né? Tá falando agora? Eu joguei muito board game. Assim, eu não vou nem citar meus board games atuais, porque eu acho que eles não são brinquedo, né? Eu acho que eles são ferramentas para interação social. Ó, gostou? E pra adultos, a maioria, Exatamente, para adultos. Né? Não, tem jogos que dá pra criança jogar também, jogos mais fáceis, né? Mas assim, geralmente... Generalizando, é pra É adulto. pra adulto. Agora, eu tive, cara, assim, brinquedo, um Atari, conta? Atari conta, cara. Querendo ou não, é um eletrônico. Eu tive Atari também. Então, eu tive. Agora, acho que o mais impactante que eu tive foi o Mega Drive, cara. Porque o Mega Drive, eu ganhei ele na semana de lançamento e sem pedir. Eu nem sonhava em pedir. Eu ganhei. Olha aí, cara. Eu tive o Atari que não foi nem... Foi meio que pra gente, que era as crianças, né? Mas, na verdade, também foi desculpa pros meus pais, né, cara? Ah, não, sim. Eles queriam jogar o Atari Confraria. Tu já comentou isso aí. Que meus pais, eles queriam ter o Atari e jogavam de madrugada escondido da gente, né, cara? Cara, eu lembrei... Sabe o que eu tinha, Vesh? Eu tinha o Batmóvel, cara. Com Batman e o Robin dentro. O grandão? Isso, o grandão.
Que era de plasticão, tinha de plasticão. 20 e poucos centímetros, quase 30 centímetros, Isso. né? E tinha também o carro do Capitão América com o Homem-Aranha. Não, esse eu não lembro, cara. Tinha, Esse eu não lembro, era não. bizarro. E tinha o carro do Hulk com Thor também. Só que esse não tinha. Caraca. Aí cara, depois que teve maluquice. depois teve um Batmóvel que pintaram ele de cinza e ele era o carro da Mulher Maravilha com a Batgirl. Mas era o mesmo carro. Era o mesmo carro, só que pintado de cinza. Olha que doideira. Mas então, cara. aí eu tinha esse Batman e Robin. E tu lembra desses bonequinhos desses carros? Eles vinham naquela posição sentada, com os braços arqueados. E os braços, eles eram. O boneco era de borracha maciça. E os braços dele tinham um corte pra você poder movimentar os braços e colocar no volante. E a perninha dura pra frente, né? Isso, como se estivesse sentado numa cadeira. Tinha capinha, tinha tudo mais. Então, esses bracinhos, devido a você mexer tanto, ele solta, ele quebra, né? Ele arrebenta. Ele vai enfraquecendo com o tempo, Sim, né? porque ele tem. É como se fosse um corte mesmo. Ele tem um corte, assim, perto dos ombros, que é onde fazia o movimento. Então, a minha avó fazia o quê? Ela pegava os bracinhos, a gente arrancava os bracinhos, ela derretia no fogão e grudava. Aí eu ficava com o boneco com os braços grudados pra sempre, tá ligado? Duro. Duro. Já é. Mas me divertia, cara. E uma das coisas mais legais que esse brinquedo me puxou um outro brinquedo foi que eu troquei o meu Batman, cara. Eu troquei o meu Batman por um tubarão do Falcon. Tubarão do Falcon? É. O tubarão, cara, devia ter mais de uns 30 centímetros, um tubarão de borracha, cinza, lindão, cara. E tu trocou com outro moleque ou era... Não, com outro moleque. Depois de... Não, com outro moleque. A gente era pivete, tinha as trocas de brinquedo, né? É, o escambo de criança, né, cara? Exato, que aí de volta e meia tu chegava de noite com o brinquedo que não valia muito, aí teu pai falava assim, pode ir lá devolver. Aí tu passava vergonha de ter que destrocar, né? É, porque tu, na hora você nem pensava que teu pai gastou dinheiro com aquilo Exatamente, ali, né, cara? tu só trocava. Tipo, não me serve mais, vou trocar. E quando eu peguei o tubarão do Falcon era legal, porque aqui em casa tinha banheira, cara. Aquelas banheiras de ferro, tá ligado? Antigona. Que a gente entrava com a água quente e saía com a água fria e cinza. A água tava suja e fria. Eu ficava brincando com meus hominhos lá, tubarão com Falcon. Ficava brincando. Eu brincava assim quando era com água, mas eu brincava era na beira do tanque, que a minha mãe ficava doida, porque eu colocava os bagulho pra entupir o ralo, né? Sim. Pra fechar o ralo. E aí depois eu enchi o tanque, cara. Aí pegava, depois aí molhava tudo, tá ligado? Já Uma fiz muito lambança. disso. Já fiz muito disso, já. Nossa senhora, cara. Mas eu lembro que um dos brinquedos que eu acho que talvez um dos que eu mais brinquei quando eu era mais moleque era um brinquedo que a gente chamava de 60 segundos, cara. Ele era um sei lá, ele tinha um tamanho de uma caixa um pouquinho maior que uma caixa de sapato, tá ligado? Sim. E aí, imagina que um pouco mais da metade dele você era uma forma com vários buracos assim com formatos geométricos, tá ligado? Acho que eu sei qual é. E aí você conseguia afundar aquilo ali, tinha uma mola embaixo, você afundava aquilo, prendia, e aí tinha um timer que você girava e esse timer ele ia até 60 segundos, tá ligado? Aí as peças pulavam tudo. E aí você tinha um monte de pecinha e você tinha que ir completando aquele negócio ali antes do timer, porque se o timer chegasse no final, eles disparavam aquilo ali, bum, pro alto, assim, e jogava as pecinhas pra tudo pra fora de novo, tá ligado? Cara, Nossa, aquilo, mas eu brinquei tanto daquilo, tanto cara, que o bagulho chegou a perder até as letrinhas do desenho no brinquedo, cara. tu falando disso, tu me lembrou que eu tive um pinote, cara. Tu lembra do pinote da estrela? O pinote? É um burro, Qual que é esse? era um burrico de carga. E aí você armava ele no mesmo sistema, tu armava ele, aí tu coloca a sela. A sela dele tem vários ganchos. E nesses ganchos tu vai pendurando picareta, pendurando corda, pendurando coisas que o burrico vai carregar, tá ligado? Só que se passasse muito do tempo não, se tu passasse muito do peso, ou então se tu colocasse com muita força, ele dava um coice, e aí as peças voavam tudo. Caraca, que louco, cara. Pinote, cara, eu tive desse aí, Pinote, muito legal, cara, muito legal. E parecido com esse eu tive um outro, que também nesse mesmo esquema, tá ligado? Tipo de tempo. Que era um que você sorteava umas fichas, tá ligado?
E aí nessas fichas você tinha o rosto, vários rostos assim caricatos, Cara assim, a tá cara. ligado? Em cada... Isso, que era a mesma coisa. E aí era uma parada que era, era uma cabeça, que você apertava ela pra trás, assim, ela ficava meio envergada. Não, esse não é o cara a cara, não. E você colocava um timer nela, tá ligado? E aí o que acontece? Era uma mola também que deixava meio envergada essa cabeça pra trás. E aí você pegava essa sua ficha e você tinha que montar com as peças que estavam ali um rosto igualzinho o que vinha na ficha que você sorteou. Ah, não, esse não é o cara a cara, não, cara. O cara a cara que eu tô falando é aquele jogo que fica tipo o combate, que você, tipo batalha naval, que você fica virado de frente pro adversário. E aí tu fala, é careca? Aí o cara fala, não, aí tu abaixa todos que é careca, na tua tabuleta. Pra tentar adivinhar? Exatamente. Esse era o cara a cara. Eu sei qual que é. Sei qual que é esse também, cara. Agora, o que eu tinha muito, Veste, que era de marca, que era muito bom, cara, era da Troll. Olha só, hein? Playmobil, cara. Cara, tá aí um brinquedo que eu nunca tive, cara. Eu tive Playmobil. tantos, Veste, ó, eu não sei, eu acho que eu era meio bobo, né? Porque, cara, acho que me enganavam fácil. Porque o que eu tive de Playmobil de bombeiro, cara, eu tive umas... Porque assim, o Playmobil, ele tinha a caixa de um Playmobil, tinha a caixa que vinha 5 Playmobils, e tinha a caixona gigante, que parecia tinha insert, sabe, pra colocar os bonequinhos, que tinha 7 Playmobils. Essa caixa gigante era o sonho de consumo, mas a gente não tinha dinheiro, então só ganhava a caixa de 5. Aí... E o Playmobil, ele tinha Season também, não tinha? Uma parada que tinha Playmobil do Faroeste? Não, então, ele tinha temas, era temas. Então eu tinha muita caixa do Playmobil Bombeiro. Eu tive Playmobil do Rei Arthur. E eu tive um Playmobil da Guarda Costeira, cara, um unitário que vinha com bote salva-vidas, com os bagulho. Caraca, que doido, E eu cara. com a minha irmã, a gente brincava muito. Inclusive, aquela cidade de Marisco era feita pro Playmobil. E a minha irmã... Sujava os bonecos tudo. Sim, cara. e minha irmã dava nome pros bonecos, né? E o nome dos bonecos era tipo assim, Peter, David, Paul, só nome assim gringo, tá ligado? Só nome de coisa de filme, né? Exatamente. Tu pegou a referência, é isso mesmo, era só nome de filme. Bruce, era todos os nomes assim. Caraca, velho, que louco, cara. Cara, era muito bom. Ó, eu tive um brinquedo, eu não sei se você lembra, cara. Eu tive um carrinho, tá ligado? Que ele era um carrinho que ele praticamente ele só andava em linha reta, tá ligado? Só que no lugar da roda dele, tá ligado? A roda dele não era uma roda normal, assim, redondinha. Era uma roda que era dividida em 3 partes, era como se fosse em 3, era como se fosse um triângulo. E aí em cada ponta desse triângulo tinha uma rodinha menor, tá ligado? Eu sei qual que é, eu não sei o nome, mas eu sei qual que é. Ele ia, tipo, andando, e aí quando ele chegava na parede, tá ligado? A rodinha, ela meio que mais pra frente do que a frente do carrinho, tá ligado? Sim. E aí ela começava a girar na parede, e aí o carrinho ia escalando, e aí nisso o carrinho tombava de cabeça pra baixo. Tá ligado? Só que ele de cabeça pra baixo, ele conseguia voltar andando também, porque a rodinha era maior do que o carrinho, né? Então ele conseguia continuar andando de cabeça pra baixo. Tô ligado qual que é. Ele não parava nunca. Se você jogava na direção da parede, ele batia e voltava pra você, cara. Aí, puta, pode escrever, cara. Ah, também tive boneco do He-Man, cara. Do He-Man? Tive o He-Man, tive a Tila, tive o Mentor, tive o Aquático. Mas qual? Aquele que saiu da linha do castelo? Isso. Aqueles que eram grandes, Isso, que vinha que com virava a Grayskull? cintura assim, grandão. Caraca, que louco esse, hein? Eu tive. Esse eu tive vontade de ter e não tive, cara. Eu lembro que eu O tive. castelo era animal, cara. Ah, o castelo eu não Animal, tive. velho. O castelo eu não tive. Que o castelo ele abria no meio, né? Sim. Ele virava tipo uma maleta. Então, aí tem uma curiosidade que é baseada nos quadrinhos do He-Man, né? Porque o boneco do He-Man vinha com aquela espada. E vinha com machado e vinha com um escudo. O boneco do esqueleto tinha uma espada igual a do He-Man, só que roxa. Só que o que acontecia? Quando você juntava as duas espadas, você grudava uma na outra, que nem Lego assim, você grudava uma na outra,
Você enfiava na porta do castelo de Grayskull e girava, ele abria que nem uma chave. Caraca, que louco, cara. Ele abria, as duas espadas juntas abriam o castelo de Grayskull, cara. Porque aí ele conseguia fazer o negócio, abrir aquela portinha da frente dela, descia, né? Isso, cara. Olha, cara, aquele castelo era incrível, cara. Que ele era grandão, tá ligado? Era um puta brinquedo gigante, cara. Puta, lembrei, cara. Tu falou do castelo, eu lembrei, cara. Eu tive um Forte Apache, cara, da Gulliver. Cara, o Forte Apache era demais, cara. Tinha muitos soldadinhos da cavalaria, cara. O Forte Apache não tinha também os cara pálida, não tinha? Tinha os índios, Isso. tinha a cavalaria, só que o que eu tinha não era o pintado não, tá? Era aquele que era os bonequinhos de plástico. Então os índios eram vermelhos, os confederados eram azuis e tinha os mineradores, que eram bege, cara. Caraca, era na corrida que doido, do ouro, cara. tinha os caras que cavavam ouro, tá ligado? Ó, de Forte Apache eu não tive não, cara. Mas de bonequinho, eu acho que talvez, tirando o videogame, né, que a gente falou da Atari e tudo, mas eu acho que talvez um dos brinquedos mais caros, assim, de brinquedo legal assim que eu tive foi Comandos em Ação, cara. Aí sim. Cara, Mas peraí, quando tu fala que teve comandos em ação, não foi um só, né? Aposto que tu tinha uma pequena coleção. Ah, não era muito grande não, porque eu não tinha condições, né, cara? Mas eu tive uma pequena coleçãozinha da Força Tigre. Sim. Tá ligado? lembro. Que não foi a primeira linha do Comandos em Ação, né? Já foi a segunda. Mas cara, era bonito porque era amarelo. Sim, sim. Tá ligado? Chamava a atenção, assim, era amarelo. Os mísseis que vinha no tanque que eu tinha eram uns mísseis vermelhos, tá ligado? Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história. Tu não tinha dinheiro pra ter coleção de comandos em ação, mas tu tinha o tanque. Geralmente, no cara. nosso tempo, quem tinha os veículos eram riquinhos. Não, mas eu não tinha muitos bonecos, né? Eu tinha, Ah, sei lá, 5 bonecos e o veículo, cara. porra, feliz é tu, cara, que teve veículo. 5 bonecos. Eu sempre quis E aí ter o aquele veículo- F-14 e nunca consegui, cara. O veículo que eu tinha, ele era tipo era um carro que em cima ele tinha uma bazuca. E aí vinham os mísseis assim, vermelho, gigante colado do lado. Sim. E aí você conseguia pegar esse míssil, ele tinha uma travinha na parte de trás, você enfiava nessa bazuca. E você tinha uma paradinha que era um botãozinho com mola, e o bagulho disparava esse míssil, tipo, mas ia muito longe, tá ligado? O bagulho era muito legal, cara. E aí eu tive esse carrinho, que era da Força Tigre, tá ligado? Aí eu tinha 2 bonecos, que eu não vou lembrar agora o nome, que também era dessa segunda linha, tá ligado? E tive mais uns 3 bonecos também da primeira linha, que eram um que tinha o escudo que hipnotizava, Sei, eu sei qual que é. que era meio careca, assim, do bigodinho, Sim. tá ligado? Eu não vou lembrar o nome. E eu lembro que o boneco do Comandos de Ação, ele era um boneco que não era pra tu ficar brincando pra cima e pra baixo também. Era um brinquedo caro, cara. É. E vira e mexe, ele arrebentava a borrachinha que ficava no meio da cintura dele. Toda vez que tu trocava por uma borrachinha daquelas de dinheiro, cara, ele ficava bem duro, né? Ele ficava duro e depois, com pouquíssimo tempo, ele ficava geleco, assim, ficava molenga demais, Que tá nem ligado? boneco de pano, né? Ele ficava parecendo um bonecão do posto, tá ligado? É muito doido, velho. Ah, tu falou do carro lança-míssil, que o míssil ia longe. Como diz os chofens de hoje, me deu gatilho. Que eu queria um Stratos, cara. O Stratos era um carrinho de corrida que você levantava assim a parte de cima dele pra ligar ele, e ele tinha um rádio controle, mas aquele rádio controle que só tinha 2 botões, direita e esquerda, tá ligado? E eu queria muito um daquele de Natal, cara. E aí o Papai Noel trouxe pra mim, sabe o quê? Um carrinho, um lança-míssil da feira, cara, de plástico. Lança-míssil da feira de plástico? Aqueles que Mas comprado na arremessavam feira. o lança-míssil? Arremessava o míssil. Aí, né, claro, né, eu mirei no Stratos e fui e ganhei o carrinho de feira, né? Mas nada que o coração da criança não esqueça, né? Passou uma semana, eu tava me divertindo com... Que se dane o Stratos, né, cara? Opa. Que se dane o Stratos, cara. Falar em bad vibe, né? Já que estamos falando de bad vibe agora, eu sempre quis ter um Arthur. Tu lembra do Arthur? Aquele robozinho meio cobre? Lembro, cara. E eu sempre quis ter o amigo dele. O Percival.
O Percival, cara, eu quero um prateado, cara. Cara, eu tinha... Cara, eu era muito pequeno. O Arthur era quase do meu tamanho, cara. Eu tinha a nítida impressão de que se eu tivesse um Arthur, ele ia levar o café da manhã pra mim, cara. Sério, no meu quarto, segurando na bandeja, assim, ó, levando. Eu tinha essa impressão, cara. E aí eu... Não, se liga. Aí eu queria um desse. Queria muito. Aí minha avó... Tu que morou aqui, tu sabe. Sabe ali a sapataria da Didi? Sei. Ali tinha umas coisas que vendia, não era só sapato. Tinha umas coisas. Minha avó tinha conta lá. E lá tinha um robô genérico. Veste, olha só que tenso. Que era metade do tamanho. Não, ele era o triplo do tamanho. Só que tem um porém. A base dele parecia uma base de enceradeira e o corpo dele era inflável. Eita, que bicho. Então tu controlava aquela base, tá ligado? Aí minha avó falou que ia me dar aquele. E eu falei, beleza, não vou ter o Arthur, mas vou ter esse robô, vou ter um robô, né? No final das contas eu ganhei uma cama de dobrar. Cara, que volta foi essa pra ganhar uma cama de dobrar, cara? Porque eu dormia no sofá, né? Então aí eu ganhei uma cama de dobrar. Não reclamo, a cama era muito boa, de mola. E era de dobrar, assim, eu dobrava e colocava lá atrás da estante. Vai vendo. Caraca, de um robô pra uma cama de dobrar, cara. Olha só que doideira, mas tu vê né? que loucura, cara. Olha como que era a situação, né? A condição, né, cara? Eu dormia na sala, cara. Eu dormia no sofá, cara. Era muito doido. Cara, querendo ou não... A gente não tinha as facilidades, né, de hoje. Esses brinquedos que a gente fala de mais rebuscado aí, mais elite, né? Às vezes era um esforço que os pais da gente tinham que fazer para comprar um brinquedo ou dois desse pro filho, porque cara, para quem conhece a época, cara, o Brasil realmente nunca foi um lugar muito fácil de você conseguir coisa desse tipo, era importado. Esse bagulho, carrinho de controle remoto. Não, cara, não tinha nem importado, velho. Naquele tempo lá, muito antigamente, era só Estrela. Então, era Estrela, Gulliver e Glaslit. Troll. Sim, cara. Porque nem eu falo, carrinho de controle remoto. Era um sonho você ter um carrinho de controle remoto, cara. Os de verdade, né? Isso, aquele que você conseguia controlar ele, virar pro lado direito, pro lado esquerdo, pra frente e pra trás, acelerar, tá ligado? É verdade, sim. Porque o único que você conseguia chegar mais próximo disso, tá ligado? Era talvez um que você encontrava no camelô, que era um carro de polícia, que o controle dele era só era um controle preto, assim, compridinho, que ele só tinha o botão pra frente e pra trás, tá ligado? E o carrinho era penso, ele nunca andava em linha reta, ele ficava sempre tombando por um dos dois lados, tá ligado? A roda da frente dele devia ser naquele, tipo, embaixo devia ter uma plataforma giratória que a roda ficava meio solta, assim. Sim, cara, e era isso o mais próximo que a gente conseguia ter. Então quando a gente tinha um brinquedo que realmente era mais caro, assim, é só agora adulto que a gente olha pra trás e fala assim, caraca, realmente aquele brinquedo era muito louco, mas na época, cara, tu era criança, era só um brinquedo, tá ligado? Agora já falando de adulto e de brinquedo, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Hoje, na situação de hoje, pode escolher qualquer um, velho. Eu até pensei em 2. Mas se fosse pra você ter um brinquedo, o que você consideraria e qual o brinquedo que você gostaria de ter hoje? Qualquer valor. Qualquer valor? Qualquer coisa, pode ser o mais absurdo possível, mas é aquilo que você vai comprar e falar assim, eu vou me divertir com isso e é isso que eu quero. Tá. Eu não vou. Eu vou trapacear nisso aí. Tá. Vou falar 3 possibilidades. Beleza. Tá? 3 possibilidades. Uma delas era um carro de controle remoto, realmente. Que hoje, se eu pudesse juntar o dinheiro e comprar, lógico, eu compraria muito louco, tá ligado? Aqueles de que faz tipo cross, tá ligado? Sim. Pula seca, o cara é 4, tá ligado? Era um desse, tá ligado? Lego. Eu gostaria de ter Lego. Assim, tipo, não uma caixinha pequena de Lego. Eu gostaria de ter aquelas bases, tipo... Eu vi o Going Mary. Viagem ao espaço. Eu vi o Going Mary de Lego. Olha aí, cara. Gigante, nesse nível. Gigante. É nesse nível que eu gostaria de ter um Lego. Sim. E um outro brinquedo que eu gostaria de ter,
E é um brinquedo que já o meu primo mesmo, que já falou aqui que ele tinha, né? A gente já comentou que ele tinha na coleção dele. Eu gostaria de ter a base do Comandos de Ação, cara. Putz, aquela a Fortaleza, base, né? Isso, que ela era toda modulada, assim, tu encaixava, tinha helicóptero. Cara, tu colocava o carrinho num lugar como se fosse uma parada de mecânico, assim, tu colocava ele e aí tu puxava uma alavanquinha, subia o carrinho pra fazer vistoria embaixo dele. Cara, aquela base era sensacional, eu gostaria muito de ter, cara. Cara, eu vou falar 2, tá? Todo mundo já deve saber, que eu já falei 1000 vezes, e um dia que se eu puder ter dinheiro eu vou ter um, que é a máquina de fliperama das Tartarugas Ninja. Original, com 4 controles. Gostaria. Aquela toda estilizada, pintada. Isso, que tem a April assim do lado, uma matriz, né, vestida de April. A original da Konami. Eu gostaria de ter aquela máquina, cara. E o outro brinquedo que eu gostaria de ter, cara, é um drone. Tu já deve ter visto o vídeo que você programa ele pelo celular, aí você coloca um relógio na mão, né? E aí você tá com ele na mão assim, quando você joga ele pra cima, ele começa a rodar. E aí ele vai te seguindo por esse relógio. Aí ele vai dando panorâmica, vai girando 360 em volta de você que faz os comandos. Com relógio? Não, onde você tá, onde você tá, ele vai te seguindo. Pra filmagem mesmo, sabe? Caraca, que louco, tipo um cachorrinho. Isso, cara. E aí tu abre a mão assim, com a palma da mão virada pra cima, cara, ele vem e pousa na tua mão e desliga. Muito louco isso aí, hein, cara? É muito legal, cara. Agora, no vídeo que eu vi, cara, os caras estão assim, tipo numa ponte, eles jogam o drone da ponte. Da ponte? Desligado. Aí, quando ele dá a distância do relógio, ele liga e vem voando pra cima do cara. Tá aí, ó. Eita, caraca, que doido isso, cara. Esse é um brinquedo que eu queria. Então, agora, só uma curiosidade. Eu vou até te perguntar. Você falou de drone. Eu vi um comercial. Não sei se foi no YouTube ou foi na televisão. Você viu um aparelho de segurança de casa também, que ele é uma base, que tem um drone, e aí você programa o drone, você vai meio que andando com ele na tua mão, mapeando pela tua casa. Tu mapeia a tua casa todinha, e aí depois você volta e coloca ele na base. E aí você liga ele, tipo, à noite, quando todo mundo estiver dormindo, e ele fica passeando pela tua casa, por onde você mapeou, tomando conta da casa. Mas tomando conta como? Filmando só. Filmando, tá ligado? Tipo, é como se fosse um vigia que fica ali. E aí quando ele encontra alguma coisa, algum movimento, alguma coisa do tipo, ele dá o alerta, cara. Muito louco, cara. Foi caraca. Mas ele que tamanho, mais ou menos? Cara, deixa eu ver. Ele é do tamanho de um prato. Ah, tá. De um prato, sabe? Um prato pequeno, comum. Eu ia falar assim, é só invadir a casa com uma raquete daquelas de matar mosquito, tu derruba um drone desse. Não é? Se dá uma tapa nele já era, né, comercial, cara, sabe o que eu lembrei? É Ice. Baby. É Ice. Ice. Baby. Melhor comercial do mundo, cara. Esse comercial é incrível. Agora é o seguinte, acho que nós já falamos tudo, né? Cara, e não falamos nada, né? Exatamente. Como sempre, a gente fala tudo, mas não fala nada. Mas como estamos falando de comercial, Veste, faz o nosso comercial aí. Nossa, com a musiquinha do Jornal Nacional é foda. Gostou? Aí é porque o negócio vai ser importante, vai. Pô. Então, galera, ó, pra quem não tá ligado ainda de como encontrar a gente aí, né, os velhos confrades, né, cara, coisa mais... Cara, eu já cansei de falar que é muito simples, não tem desculpa, cara. Isso. Cara, é @velhosconfrades pra tudo, cara. Você pode botar @velhosconfrades no seu Instagram, @velhosconfrades no seu Facebook, @velhosconfrades no YouTube. Você pode... O YouTube, cara, no qual já passamos de 2.000 inscritos. Olha aí, cara. 2.000 inscritos, cara. Que sensacional. Muito obrigado a vocês todos confradeiros aí que estão colaborando para esse
pra essa evolução dos velhos confrades. Ó, só pra avisar mais uma coisinha, só pra cortar e avisar mais uma coisinha. Como que eu posso falar? A audiência do Confraria no YouTube tá muito boa, cara. Olha aí, cara. Tá muito boa. Estão batendo números grandes, porque assim, o Confraria, ele automaticamente ele sai nos tocadores de áudio, né? Uhum. Mas a gente tem a versão de YouTube. Não tem imagem, mas é a versão pra você escutar, pra facilitar, né? Pra quem não tem habilidade, ou quem não tem Spotify, ou quem não tem Amazon Prime. E mesmo não sendo um veículo realmente de podcast como uma coisa original, mas, cara, tá surpreendendo legal, assim, os números de pessoas escutando o podcast pelo YouTube, né, cara? Se inscrevendo também por causa do Confraria. E eu vou mais longe ainda, cara. Se bobear, se você ainda procurar @Velhos Confrades até na sua agenda analógica lá na sala, lá onde você escreve os seus números, se bobear, você ainda encontra Velhos Confrades lá, cara. Cara, outro dia desse eu tava na calculadora, eu escrevi Velhos Confrades, apareceu. Olha, cara, tá vendo? Aí. Cara, Velhos Confrades tá em tudo quanto é canto, cara. A pessoa que não encontra é porque ela realmente não procurou, cara. Essa é a única teoria que existe. Ou porque não quer, mas se não quer e procurar, vai querer, porque é legal. Entendeu? Com certeza, cara, com certeza. Então, propaganda feita, Veste. Alguma coisa pra falar no final? Galera, agora só fugindo um pouquinho de assunto, que a gente tá entrando numa época do ano aí que realmente as coisas estão... O clima realmente tá bem bizarro, tá mudando de frio pra quente, quente pra frio, chovendo, tempo seco, tá uma coisa absurda de biruta, tá? E eu estou tendo, agora recentemente tive experiências com a minha família com essa variação de coisa e temperatura e tal, de coisa com problema de saúde. E quando eu cheguei ao hospital também, eu vi que realmente tem muita gente procurando. Então, galera, a gente brinca muito aqui, tá? Mas agora, sendo sério, se cuidem, tá? Mantenham a saúde de vocês em dia aí, para não precisar depender aí do sistema de saúde, tá? De ter que ir ao hospital. E, cara, se vacinem, né? Nós começamos o programa falando sobre vacinação, eu me vacinando, o Cris se vacinando. Não deixem a bola cair, cara. Cuidem da saúde de vocês, que realmente é uma coisa muito importante, tá? E a gente tem acesso a isso de uma forma muito fácil, tá? Então, aproveitem e se cuidem, galera. É isso aí o meu recado. É isso aí, cara. O que tá batendo de pneumonia, hein, velho? Esses dias... Chega a ser assustador, cara. Sim, assustador, cara. Mesmo, cara. Muito, é absurdo. Mas o negócio é se cuidar, cara. O tempo a gente não consegue controlar. Mas o cuidado com a gente tem o controle disso, né? A gente consegue aumentar a nossa capacidade de combater a doença e tudo para não chegar a ponto de ser uma coisa grave, né? A gente consegue se imunizar, né? Com certeza, cara. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até agora. Beijundas a todos e fui! Mua! Abraço! Ó, Veste, não falamos do Cilada, não falamos do Gênios. Do Jogo da Vida, Ferrorama, TCR, Tamagotchi, Autorama, nossa boneco senhora, do Thundercats. Fora os comandos de ação, cara, ainda teve aqueles do Rambo, que eu só comentei por alto, cara. Nossa, falando isso, eu tenho uma faca do Rambo aqui de plástico. Ah, tu tava comigo quando eu achei, né? Tu foi agraciado pela sorte, né? Espírito do Rambo. Olha aí, cara. Vou sair com ela. Colocar uma faixa vermelha na cabeça e sair com ela. E vai fazer a boquinha? Acabou!
Você acabou de ouvir Compraria. Todos os episódios você encontra no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Sigam os nossos velhinhos nas redes sociais, @velhoscomprades. Até a próxima Compraria.